Olá pessoal, graça e paz para vocês, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou passando aqui gravando esse vídeo para contar para vocês um pouco da nossa história, de como tudo começou, né? E nessa feita, a Filmes SA gravando tudo aqui. Já quero agradecer a cobertura, sempre com a gente, produzindo nossos vídeos, fazendo nosso trabalho digital. E eu quero agradecer de coração a essa empresa maravilhosa. Bom, Samuel Belo, um pouco da nossa história, ex-sanfoneiro de banda de forró, muita gente já sabe, mas eu vou contar para vocês aqui desde o início, né? Em 1997, na cidade de Amanhutuba, no Ceará, distrito de Lavras da Mangabeira, e lá eu fui convidado para um culto evangélico, né? Na verdade, uma cruzada na praça, onde uma professora da escola convidou, e eu fui para este culto, né? E até gostei do culto, mas não fiz decisão ali, não aceitei a Jesus, enfim. Os dias se passaram e a gente foi embora para a cidade de Iguatu, né? No estado do Ceará. E ali, na cidade de Iguatu, no estado do Ceará, foi onde tudo começou no Evangelho, né? Já tocando em banda de forró, e fui convidado por alguns irmãos para participar de um culto, e a gente sempre rejeitava e não queria participar, até que um dia uns irmãos de um local chamado Sítio Corga insistiu bastante, dia após dia na minha casa, convidando para estar na igreja. Eu fui participar de um culto onde eu vim aceitar Jesus, e no ano de 2005 eu desci as águas, né? Ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo, e aí eu me batizei nas águas, na Assembleia de Deus Tempo Central, que é presidida hoje pelo pastor José Teixeira de Moura, pastor Zezinho, um abraço para ele. Daí então Deus me fez uma promessa, e essa promessa para muitos parecia loucura, né? Deus me disse que me daria uma banda e que eu iria rodar pelo país e pelos 4 cantos da terra, disse que me daria um instrumento, me fez uma promessa de um ônibus, e aí encheu no nosso coração uma alegria muito grande de pregar esse evangelho, ardeu em nosso coração de pregar essa palavra do Senhor Jesus Cristo. E aí conheci a minha esposa, né? No ano de 2010 a gente se conheceu, depois veio a Rebeca, nossa primeira filha, e iniciou-se uma linda história, uma trajetória muito longa, e as promessas de Deus foram se cumprindo, veio a banda, né? Inclusive a gente rodou por vários estados do Brasil, e pós a banda, Deus prometeu um carro para a banda. A gente, quando começou, uma trajetória bem difícil, mas cheia de alegria, cheia de amor, cheia de muita esperança, e muita gente que acreditava nesse sonho que hoje é uma realidade. E aí veio, depois do Voyage, veio um Siena, e aí depois veio um reboque. E nesse reboque, uma carretinha, como muita gente conhece como reboque, né? Muitas pessoas falaram comigo dizendo, mas a promessa não era um ônibus, não era um carro, e agora estão puxando a carroça. Mas aí a gente não desistiu, continuou acreditando. Após esse reboque, aí a gente comprou, e essa é uma cena muito engraçada, que a gente comprou a Kombi da sede. A gente comprou em 30 prestações, né? Foi uma conquista para a gente aí, a gente adesivou essa Kombi, e foi uma alegria. Para a gente era como se já fosse o ônibus, né? E a gente rodando os estados, ganhando vida, fazendo cruzada evangelística e pregando a palavra de Deus. E as pessoas falavam, mas não era um ônibus, e vocês estão numa Kombi e tal, e etc. Mas para a gente, ali a gente tinha a esperança que ia conseguir, e que ia chegar no tão sonhado o ônibus, que era para carregar toda a turma aí, para a gente andar mais tranquilo, mas com uma folga maior. Enfim, depois da Kombi, surgiu uma oportunidade de nós comprarmos uma van, uma Topic. E a gente comprou uma Topic, que era usadinha, e a gente, certa vez, fazendo uma viagem, atendendo uma agenda, saindo de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para atender uma agenda com o pastor Flávio Florentino, na cidade de Juazeiro do Norte. Essa van veio a dar um esquento no motor, e a gente ficou na BR, a gente estava com muita fome, com muita sede nesse dia. A gente precisava chegar em Juazeiro, a gente ficou no meio do nada, no deserto. Essa van, ela deu um problema no motor, e a gente ficou no prego, e aí a gente
fez um culto ali num local chamado, próximo às Três Bodegas. A gente fez um culto no local chamado Catavento, isso mesmo, na Assembleia de Deus Catavento. A gente ficou por ali, entrou em contato com o pastor Flávio, que não era possível chegar em Juazeiro do Norte, e a gente não tinha como seguir viagem, ficamos por ali. E aí foi se passando o tempo, foi se passando os anos, né? A gente colocou a van para consertar e ficou aquele processo, aquele procedimento. E aí veio a hora de a gente ter que adquirir uma casa para morar. A gente não tinha casa, a gente comprou uma casa e teve que vender os transportes, tudo que a gente tinha, teve que vender para dar de entrada nessa casa. E aí agora a banda ficou sem transporte e a gente ficou naquela. E aí, o que vai ser agora? Mas Deus, como sempre, nos surpreendeu, deu outro carro para a gente, veio um Siena após isso aí, a gente continuou a missão, não parou a missão e as coisas começaram a caminhar. E aí foi aonde a gente veio uma viagem para o estado do Paraná. E aí, passando aqui no estado do Paraná, Deus fez grandes coisas, passamos 19 dias aqui no estado do Paraná, fazendo missões aqui, junto com o nosso amigo João do Barbante. A gente caminhou por muitos lugares aqui nessa região do estado do Paraná e a gente retornou para o Ceará. Após retornar para o Ceará, a gente estava em campanha de cruzada. A gente tem um projeto chamado Sertão para Cristo e a gente estava realizando cruzadas na região de Fortaleza, aquela região, e onde a gente ouviu a voz de Deus através de um missionário que passou aonde a gente estava naquele momento, e ele falou para nós sobre algo que Deus ia realizar em nossas vidas. Passasse os dias, a promessa se cumpriu, a gente veio embora para o estado do Paraná, deixou para trás tudo que a gente tinha conquistado, na verdade, no Ceará, deixou família, deixou casa, tudo a gente veio embora fazer missões aqui no estado do Paraná. Chegando aqui, chegamos sem carro, chegamos aqui só eu e minha família. Após 30 dias a banda veio para cá também e a gente começou uma jornada de missões, um trabalho evangelístico aqui no estado do Paraná. E Deus nos presenteou onde veio a primeira van de verdade, uma Sprinter. Deus abençoou nós com um carro bem maior, e a gente já podia rodar nesse carro aqui no estado do Paraná para muitos lugares, mas a promessa de Deus em nossas vidas é que nos daria um ônibus, que nós rodaríamos os 4 cantos da terra, enfim. A gente não desistiu, continuou acreditando, continuou jejuando, continuou orando, continuou buscando em Deus, orando no monte, buscando resposta no Senhor e esperando com paciência. E os dias se passaram e as coisas foram acontecendo, e nós orando na madrugada, jejuando, até que um certo dia Deus cumpriu essa promessa maravilhosa, que agora eu quero mostrar para vocês aí através das imagens. Deus nos presenteou com esse ônibus, literalmente foi um presente de Deus. A princípio era um desafio muito grande, vocês podem ver nas imagens assim, quando tudo começou a gente achava que não ia conseguir, até porque tinha muita coisa para fazer nesse carro, tinha muita coisa para fazer nesse ônibus, mas com a ajuda de muita gente, com pessoas maravilhosas ao nosso lado, que sempre acreditou na nossa história, que sempre acreditou no nosso trabalho, nos ajudando. Uns faziam de um jeito, outros ajudavam de outro jeito, outros chegavam com mão de obra, outros traziam um litro de tiner, outro com secador, e a gente começou nesse projeto maravilhoso, começou a lixar esse carro, outros começaram a dar ideia e Deus começou a abrir as portas. O financeiro a gente não tinha, mas Deus levantou pessoas para ajudar a gente, né? Como na parte da manutenção, que a gente teve que dar manutenção nesse carro antes dele estar pronto, como vocês estão vendo as imagens agora. A gente passou por um processo de fazer uma manutenção geral nesse carro para que ele possa estar da maneira que ele está hoje. E aqui eu quero agradecer de coração a muita gente que ajudou. Não vou citar nome, mas foram muitas as pessoas que participou desse sonho junto com a gente. E hoje, para a glória de Deus, é realidade. Deus cumpriu, que essa promessa nasceu primeiro no coração de Deus, depois Deus falou comigo pessoalmente. Então, 17 anos se passaram e hoje eu posso contar esse testemunho para vocês.
Deus fez grandes coisas em nossas vidas. Nosso ministério está firme e forte, trabalhando como sempre, acreditando nas promessas de Deus. Muita coisa está para acontecer, para ser realizada ainda. E eu quero dizer para você, se você tem um sonho, se esse sonho nasceu no coração de Deus, continue lutando, continue orando, continue jejuando. Deus pode fazer muito mais daquilo que eu e você imagina. Eu, Samuel Belo, sou grato a Deus. Eu, Samuel Belo, sou agradecido a todas as pessoas que fazem parte dessa história maravilhosa. A toda a minha banda, um beijo carinhoso. A minha esposa, a minha filha Rebeca, muito obrigado por acreditar no jovem sonhador. A minha família, a minha mãe, aos meus irmãos, muito obrigado por acreditar em mim. Ao seu Alcides, nunca vou esquecer a primeira sanfona, que era um sonho quando a gente comprou essa sanfona em 20 parcelas, se não me falha a memória, de R$500. E era para algumas pessoas ajudarem a pagar. Pagaram a primeira, a segunda parcela não pagaram, na terceira o dono da sanfona veio buscar a sanfona e quando ele chegou lá, o seu Alcides, meu padrasto, ele ouviu lá da cozinha o dono da sanfona dizer, ó, viemos buscar a sanfona aqui, e ele ouviu lá de dentro e disse, essa aí não leva não. E ele pagou aquela prestação e se comprometeu a pagar. Seu Alcides, muito obrigado por acreditar na gente. A gente chegou lá, a gente conseguiu, Deus realizou muito mais daquilo que a gente imaginava. Muito obrigado a você também. E eu quero encerrar agradecendo aos nossos pastores, às nossas lideranças, agradecer a todos os pastores que têm nos apoiado, que têm acreditado na gente. Muito obrigado a toda a minha banda, a todos vocês. Vocês fazem parte dessa história. Aguarde porque vem muito mais. Um beijo carinhoso, fiquem todos com Deus, um forte abraço, Deus abençoe sua vida. Valeu!